Olá, vamos gravar a aula 6, né? Referente ao dia 16/3, essa segunda-feira. Essa aula tem como objetivo fazer uma revisão e resolver um exercício referente ao conteúdo de máquinas de fluxo. Primeiramente, é um vídeo caseiro, né? Estou fazendo na minha casa. Estou fazendo com um microfone de celular. Então pode ser que ele não esteja 100%, mas eu acredito que não vai impedir de compreender os conceitos que a gente vai apresentar. Bom, fazendo um resumo do que a gente viu, né? A gente introduziu o conceito do triângulo de velocidades, né? Então a gente tem aí a velocidade absoluta do fluxo, que passa por dentro de um rotor de uma máquina, a velocidade aparente, que é aquela que acompanha o trajeto da pá, do rotor, e a velocidade tangencial, que é aquela composta pela ação centrífuga do rotor. Então aqui você tem uma descrição e aqui você tem a soma vetorial que forma o triângulo de velocidades. Então eu tenho lá a soma da velocidade U mais a velocidade W, a resultante é a velocidade C. Eu posso decompor isso em uma velocidade meridiana, ou eu posso decompor isso numa velocidade tangencial. É importante observar que a gente tem dois ângulos do triângulo, né? Nesse caso a gente tem o ângulo formado entre C e U, que a gente chama de ângulo alfa, que consiste no ângulo de saída do fluxo através do rotor, ou entrada, né? No caso da entrada lá na parte 4, e o beta, que é o ângulo de inclinação das pás na saída e na entrada do rotor. Bom, a partir daí a gente escreveu a equação de máquinas de fluxo para máquinas geradoras, também conhecida como equação de Euler. Aqui eu trouxe a máquina geradora, tá? Mas você pode, invertendo isso, considerar também uma máquina motora, certo? Como uma turbina hidráulica, por exemplo. Bom, aqui temos a equação, né? Então eu tenho lá a energia específica, é a quantidade de joules por quilo de fluido que é transmitida através de um rotor com pás infinitas. Por isso a gente tem o pá infinito aqui. E essa equação é escrita na forma da velocidade absoluta em 5 vezes a velocidade tangencial em 5 vezes a velocidade absoluta do fluido decomposto na direção U na saída, por isso 5, né, na saída do rotor, e menos o 4, CO4, que é a velocidade tangencial na entrada, e a velocidade C decomposta na direção tangencial do rotor. Lembrando que é importante que a gente tenha um projeto em que esse termo seja zerado, porque aí eu vou ter a máxima transferência, nesse caso, da energia do rotor para o fluido. E no final da semana passada a gente viu os tipos de perda. Então a gente tem lá as perdas hidráulicas causadas pelo atrito do fluido com a superfície do rotor, né? E aquelas recirculações que acontecem do fluxo dentro do próprio rotor, que a gente chama de perdas hidráulicas. Então eu posso estudar uma perda hidráulica. As perdas por fugas ou perdas volumétricas, que estão relacionadas àquelas perdas em que eu tenho fluxo recirculando dentro do rotor. As perdas por atrito de disco, que correspondem às perdas entre o fluxo, entre o fluido e o disco na parte traseira do rotor. E as perdas por ventilação, que são aquelas perdas que ocorrem quando parte do rotor não está em contato ou recebendo energia do fluido, né? Então são aquelas pás inativas do rotor, como por exemplo na turbina Pelton. E as perdas externas, que correspondem às perdas mecânicas, né? Então aquelas perdas, por exemplo, nos mancais ou no sistema de vedação do eixo da bomba, certo? Então esse é o pequeno resumo do que a gente viu até agora.
Tem ainda toda a classificação das máquinas, mas isso vocês podem estudar no material de apoio, certo? Nas aulas anteriores. Bom, aqui a gente tem o objetivo de fazer um exercício, certo? Esse exercício é bastante complexo e traz conceitos que vocês devem ter compreendido lá em mecânica dos fluidos, tá? E a gente vai passar a utilizar eles aqui nessa disciplina. Então a gente tem lá um ventilador centrífugo que movimenta 120 metros cúbicos de ar por segundo, certo? Provavelmente ar, né? Com massa específica igual a 1,2 kg por metros cúbicos, aspirando de uma câmara a pressão a 1080 pascal e insuflando em uma outra a pressão de 2160 pascal, com uma velocidade de insuflação de 15 metros por segundo. Na aspiração há um filtro onde produz uma queda de pressão, né, uma perda de carga de 540 pascal. No conduto de aspiração produz-se uma perda adicional de 834 pascal. E no conduto de descarga, uma perda de 1226 pascal. Sabendo-se que o ventilador possui as seguintes características. Então, ele tem uma rotação lá de 336 RPM, né? Ele tem uma velocidade CM5 de 15,6 metros por segundo. Ele tem um diâmetro 5, ou seja, um diâmetro externo do rotor de 4,43 metros de diâmetro, ou seja, é um baita de um rotor, né? Você imagina aí uma máquina que tenha um rotor com quase 5 metros de diâmetro. O alfa 4 igual a 90, ou seja, a gente assume que o fluxo entra no rotor na direção radial. Ele tem ainda uma eficiência hidráulica de 0,8 e uma eficiência total de 0,76, né? Esses 0,8 ou 0,76 podem ser lidos como 80% ou 76%. Considera-se um número infinito de pás com espessura infinitesimal, certo? E aí ele pede para calcular a diferença de pressão total a ser vencida pelo ventilador, ou seja, qual a energia que a máquina deve fornecer para o fluido para ele vencer a diferença de pressão, né, além da perda de carga. A potência consumida no seu eixo, então por ser um motor aí de uma máquina com quase 5 metros de diâmetro de rotor, provavelmente será uma potência elevada. E por fim, o ângulo de inclinação das pás na saída do rotor. Nesse caso, possivelmente a gente terá que desenhar o triângulo de velocidades na saída do rotor. Tá certo? Então, uma máquina radial, né, que funciona com gás. E como a gente está numa plataforma digital, né, em vez de a gente usar a lousa e filmar a lousa, é mais oportuno que a gente utilize algum software para a solução dos problemas. E nesse caso a gente vai usar o EES. Tá? Eu já fiz uma programação básica para a gente acompanhar a resolução desse problema. Bom, no próximo slide, ó, a gente tem a foto de um ventilador centrífugo de grandes proporções, certo? Sim, um ventilador grande. Tipicamente, esse ventilador apresenta um diâmetro elevado. Então aqui a gente tem um rotor, né? Um rotor semelhante provavelmente ao que está nessa máquina. Lembrando que esse rotor deve ter um diâmetro de 4,43 metros. Então imagina que você tem uma pessoa próxima a essa máquina, uma pessoa aí de uma estatura média de 1,75 metros, né? Então você tem uma noção que o rotor é muito grande, certo? Então a vazão de ar realmente é muito elevada. Bom, mas a gente vai fazer um desenho esquemático de como é essa montagem no sistema industrial, certo? Então eu tenho lá o rotor, né? A máquina, desenhada esquematicamente, a tubulação de sucção do ar, certo? O local onde esse ar está mantido, né? E lembrando que eu tenho um filtro, e esse filtro promove uma perda de carga na sucção do ventilador, tá certo? Provavelmente ele evita a movimentação de particulados, né? Então eu posso imaginar aí um ventilador para movimentar o fluxo de ar em um shopping center, por exemplo.
tem que ter uma grande vazão e eu preciso filtrar o ar de entrada para garantir a qualidade e a climatização do ambiente, certo? Depois eu tenho a tubulação de recalque, né, a tubulação posterior ao ventilador, e ele vai bombear ou vai enviar esse ar para um ambiente, um segundo ambiente, né, com uma determinada pressão, certo? Então, ó, a pressão inicial lá de entrada, ó, é de 1080 pascal, certo? A pressão de descarga, ó, é de 2160 pascal. Então estou trabalhando aí com uma pressão positiva na descarga. A perda de carga do filtro, 540 pascal, né? Então tem lá a perda de carga do filtro. A perda de carga distribuída ao longo do tubo de sucção, ó, é de 834 pascal, tá lá no enunciado do problema, certo? Então eu coloquei aqui. A perda de carga na tubulação de descarga também está lá no enunciado, é de 1226 pascal, tá? Em sistemas de ar é muito simples fazer essa medição, porque eu posso usar tubo em U com água, por exemplo, certo? Se for de grande porte, você pode usar a água, que a água tem um peso específico bom e funciona tranquilamente, né? Quando o ventilador é menos potente, aí é bom usar, só usa álcool, né? Porque ele tem um peso específico um pouco menor. A rotação da máquina, a velocidade do CM lá correspondente ao triângulo de velocidades, o ângulo de inclinação do fluxo na entrada do rotor, a eficiência hidráulica e a eficiência total também coloquei aqui no desenho esquemático, certo? Bom, a vazão de 120 metros cúbicos por segundo e a velocidade absoluta de 15 metros por segundo, tá? Então uma consideração que é bem razoável é a seguinte, ó, na sucção aqui, ó, nessa parte inicial, a gente tem aí um fluxo com velocidade praticamente nula, porque ele vai entrar no filtro aqui e você não vai perceber essa velocidade. Então essas velocidades geralmente são muito baixas, certo? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Então o fluxo ele é difusivo aqui, né? Ele vem de todos os lados e isso causa uma velocidade C aí, ó, que eu posso aproximar de zero. Enquanto que aqui na descarga, ó, o fluxo sai a partir do tubo, ó, e ele vai estar submetido à pressão de descarga e à velocidade do tubo de 15 metros por segundo aqui, tá certo? Então esse é o esquema que a gente tem aí para o sistema. Bom, daí nós vamos lá para o EES agora. Então vou sair daqui. Certo? E vamos para o EES. O que eu fiz no EES? Ó? Eu peguei aquele desenho que eu fiz, que deu um trabalho do caramba para eu colocar fazendo PowerPoint, tá? Então eu coloquei ele aqui, eu peguei, copiei e colei. Então o ES permite isso, certo? Para a gente acompanhar aqui lateralmente para facilitar. Aqui eu coloquei todos os dados de entrada. Então eu coloquei lá o rodo ar, a gravidade local, o peso específico do fluido, a vazão volumétrica, a eficiência total, a eficiência hidráulica, a rotação, o diâmetro do rotor e a velocidade na direção meridiana, tá certo? Não coloquei as unidades de medida por conveniência para eu não ficar escrevendo um monte no ES, mas poderia ter colocado aqui tranquilamente, tá certo? É importante transformar tudo para o sistema internacional para garantir que a gente não tenha equações específicas, certo? Deixa eu ver aqui quanto tempo de apresentação. Bom, então tenta fazer aí e depois a gente termina a resolução, ok? Um abraço e até daqui a pouco.